Há uma pergunta que nenhuma mulher deveria precisar responder em público, no centro de um salão iluminado, enquanto 100 pares de olhos esperam. O homem que prometeu ficar vai ficar? Orla Cheswick soube a resposta antes mesmo que Lord Clement atravessasse o salão, sem ao menos hesitar. Ela soube pelo modo como ele não olhou para ela. E foi nesse momento, enquanto o murmúrio da sociedade crescia ao redor dela como água em torno de um naufrágio, que um desconhecido atravessou a multidão em sua direção, com a calma deliberada de alguém que decidiu fazer a única coisa justa em um salão inteiro de covardes. Ele era o Duque de Mornay, e aquilo foi o começo do maior escândalo da temporada. Se você quer saber o que ele disse, por que ele ficou, e o que os dois descobriram que poderia destruir uma família inteira, fique com a gente. Inscreva-se nos Diários da Nobreza, ative o sininho de notificações e nos conte nos comentários. Você confiaria em alguém que te escolheu no pior momento da sua vida? O salão da baronesa Edelhart estava em plena efervescência quando o nome dos Cheswick morreu. Orla sentiu o murmúrio antes de entender as palavras. 2, 3 grupos, e então a palavra circulou pelo salão como chama em papel seco, falência. E depois, com precisão ainda mais cruel, fraude. Orla Cheswick estava de pé perto da janela oeste quando ouviu. Ela segurava uma taça de champanhe que ainda não tinha tocado. A taça era de cristal fino, e a luz das velas se fragmentava dentro dela em pequenos arcos dourados. Ela ficou olhando para aquela luz por um instante mais longo do que a razão permitia. Porque enquanto olhava para a taça, ela sabia que, se erguesse os olhos, veria a sociedade inteira rearranjar seu lugar naquele salão, e que o lugar dela já tinha sumido. Ela ergueu os olhos assim mesmo. Lord Clement Vale estava do outro lado do salão. Ele conversava com o Conde Mertens e ria de alguma coisa com leveza absoluta, sem nenhum peso sobre os ombros. Orla ficou esperando. Ela não sabe bem por que esperou. Talvez porque 6 meses de noivado ainda pesassem mais do que 1 minuto de silêncio. Clement deu um passo na direção dela. O coração de Orla bateu uma vez, forte. Então ele desviou. Um cumprimento à esquerda, um aceno à direita, e ele simplesmente se foi, absorvido por outro grupo, outra conversa, outro mundo que já não incluía o nome Cheswick. Orla pousou a taça na bandeja do criado mais próximo. Ela não derramou uma gota. Os murmúrios cresceram. Ela os ouvia com uma clareza perturbadora, cada sílaba nítida demais para um salão tão barulhento. Alguém mencionou o nome do pai dela, já falecido. Alguém falou em dívidas antigas e em notas forjadas. A palavra forjadas atravessou o salão e chegou até ela carregando um peso que ela ainda não conseguia medir direito. Ela deu um passo em direção à saída, e foi então que o salão se abriu. Não literalmente. As pessoas não recuaram, mas Orla sentiu a abertura antes de ver quem a causava, uma espécie de silêncio que se deslocava, uma atenção coletiva que mudava de direção. O Duque de Mornay atravessou o centro do salão com a mesma indiferença com que outros homens atravessam um corredor vazio. Evander Cressil tinha pouco mais de 30 anos e uma reputação construída, em partes iguais, pelo peso do título e pela raridade da presença. Ele aparecia nos eventos que precisava aparecer e desaparecia antes que alguém pudesse transformar sua presença em assunto. Tinha cabelos escuros, traços angulares e uma postura que não convidava comentários. Naquela noite, usava um casaco escuro sem nenhum adorno desnecessário, e a simplicidade do traje tornava a figura ainda mais notada. Ele caminhou em direção à orla. Ela não se moveu, não porque fosse corajosa, porque seu corpo simplesmente recusou qualquer instrução por um momento inteiro. Ele parou e ofereceu o braço. "Senhora Cheswick", disse ele, com uma voz baixa o suficiente para não ser ensaiada. "Você me prometeu uma conversa sobre os vinhedos das Ardenas. Creio que este é o momento." Orla olhou para o braço estendido. Depois olhou para o rosto dele.
Ele não demonstrava compaixão, não demonstrava pena. O olhar era direto, quase desafiador, e dizia com clareza o que as palavras deliberadamente não diziam, que ele sabia exatamente o que estava fazendo, e que ela precisava decidir agora. Ela colocou a mão no braço dele. Eles atravessaram o salão juntos, devagar, sem pressa, sem nenhuma precipitação. E o silêncio que se abria à frente deles era diferente do silêncio que cercara a orla um minuto antes. Era o silêncio de quem observa e recalcula. Ela não sabia quem era aquele homem, não de verdade. Sabia o título, sabia o nome do domínio nas Ardenas, sabia que o noivado dele terminara mal alguns anos atrás e que ele raramente aparecia nos salões desde então. Eram fragmentos. Não eram uma pessoa, mas a mão dela estava no braço dele, enquanto chegavam à antessala, que estava quase vazia. Uma senhora idosa dormia numa poltrona perto da lareira. Um criado ajustava a bandeja sobre uma mesa. O murmúrio do salão chegava abafado, como chuva do lado de fora de uma janela fechada. Evander parou. Orla retirou a mão do braço dele com cuidado, como se a educação ainda importasse, como se o mundo ainda tivesse as mesmas regras de 5 minutos atrás. Eu não lhe devo isso, disse ela. Ele virou-se para ela. Dever o quê, exatamente? Gratidão. Não sei o que o senhor quer. Mas não vou fingir que aquilo foi espontâneo. Um silêncio breve. Mas foi, confirmou ele, sem se desculpar. Ela esperou. Meu interesse não é a sua gratidão, disse Evander. Meu interesse é o nome Vael. Orla sentiu algo se firmar dentro dela. Não era alívio. Era mais parecido com atenção. Explique-se. Evander fez isso com economia de palavras. Disse que os Vael tinham razões específicas para desejar a ruína dos Cheswick, a absorção das terras ricas em minérios da família dela, que só poderiam ser compradas a preço de escândalo, razões que ele suspeitara por anos, mas para as quais nunca encontrara evidência suficiente. Disse que o anúncio daquela noite era apressado demais para ser apenas má gestão financeira. E disse que o nome do pai de Orla aparecia associado a notas promissórias que, segundo suas informações, teriam sido emitidas depois da morte dele. Orla ficou parada. Notas emitidas depois da morte do meu pai, repetiu ela, devagar. Isso precisa ser verificado. Mas se for verdade, a falência dos Cheswick não foi uma consequência, foi uma construção. Orla pensou no pai. Nos papéis assinados, nas conversas com os credores, na expressão dele na última semana. Aquela expressão que ela nunca conseguira nomear direito. Agora estava nomeando. Ele sabia que algo estava errado. Minha avó, disse Orla, baixinho, não era uma conclusão ainda. Era o começo de uma. O quê? Minha avó paterna morreu 3 meses antes do meu pai. Ela tinha propriedades separadas, registradas em nome próprio. Ela me disse na última vez que nos vimos que deixara uma proteção para mim no testamento, uma cláusula específica. Orla sentiu a memória ganhando nitidez. Eu nunca vi o documento. O advogado da família disse que o testamento era simples, sem cláusulas adicionais. Evander ficou muito quieto. O advogado da família, disse ele. Que família, exatamente? A sua ou a dos Vael? O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente de todos os silêncios anteriores daquela noite. Orla pensou em Clement atravessando o salão sem olhar para ela. Pensou em 6 meses de noivado, nas visitas da Lady Sybil Vael à casa dos Cheswick, no modo como aquela mulher sempre pedia para falar com o advogado, sempre tinha uma razão para acompanhar as conversas práticas sobre a fusão das propriedades. Ela pensara que era organização, o estilo austero de uma matriarca experiente. Não era. O senhor está me dizendo, começou Orla com cuidado, que existe a possibilidade de haver um documento pertencente à minha família, que os Vael suprimiram. Estou dizendo que essa possibilidade precisa ser investigada. E que você, sozinha, não conseguirá fazer isso. E o senhor pode. Com a cooperação certa, sim.
Ela olhou para ele por um momento longo. O criado ao fundo reposicionou a bandeja pela segunda vez, claramente sem nenhuma razão além de permanecer no cômodo. O que o senhor quer em troca? Acesso, disse Evander. Os Vael me evitam há anos. Se eu reaparecer nos círculos desta temporada, acompanhado de alguém que eles acreditam ter destruído, eles ficarão descuidados. Pessoas descuidadas cometem erros. Você quer usar a minha humilhação como isca. Eu quero usar a sua presença como vantagem. Ele fez uma pausa. Há uma diferença. Orla olhou para a porta do salão. Do outro lado, a sociedade de Bruxelas estava reconstruindo a narrativa da noite, encaixando os Cheswick no lugar onde a alta sociedade encaixa as famílias que caem, no passado, onde as coisas que não convêm ficam guardadas. Se ela saísse daquele salão sem mais nada, esse seria o fim, sem nome, sem propriedade, sem nenhuma das proteções que sua avó tentara garantir. Você ficará sob a proteção do Cal durante a investigação, disse Evander antes que ela respondesse. Isso impede que a sociedade a trate como simplesmente descartada. Dará tempo. E tempo é o que você precisa. E se não encontrarmos o que procuramos? Então você terá perdido algumas semanas e eu terei confirmado que minha suspeita estava errada. Ele disse sem hesitar. Mas não está. Orla respirou fundo. O salão ao fundo continuava murmurando. A senhora idosa na poltrona ressonava suavemente. O criado finalmente desistiu da bandeja e se retirou. Terei minhas próprias condições, disse ela. Evidentemente, não serei tratada como peça em um jogo que não entendo. Se o senhor souber algo, me dirá. Se eu descobrir algo, o senhor saberá. Concordo. E se em algum momento eu decidir que essa aliança não me serve mais, ela termina. Sem drama, sem obrigações. Evander inclinou levemente a cabeça. Não era uma reverência. Era o gesto seco e preciso de quem considera um acordo válido e não precisa de palavras para isso. Então temos um pacto, disse ele. Orla olhou para ele uma última vez naquela noite. Havia algo naquele rosto que ela não conseguia classificar ainda. Não era bondade, não era frieza. Era algo mais difícil. A marca visível de alguém que passara pelo fogo e decidira não falar sobre isso. Ela entendia isso muito bem. Temos um pacto, confirmou ela. E quando voltaram ao salão juntos, o murmúrio mudou de direção mais uma vez. Orla sentiu, não viu, porque não olhou para os lados. Manteve a cabeça erguida e o passo constante, a mão levemente pousada sobre o braço do duque, como se aquilo fosse o lugar mais natural do mundo para ela estar. E porque ela não demonstrou nenhuma hesitação, a sala inteira ficou sem saber o que concluir. Era o menor dos triunfos. Ela sabia disso. Mas era um começo. Mais tarde, já em casa, na pequena sala que restara depois que os credores lacraram os quartos principais, Orla ficou sentada à mesa com uma única vela. O apartamento cheirava a cera velha e a madeira fria. Ela tinha 3 meses de aluguel pagos. Depois disso, precisaria de outra solução. Mas o que ocupava a cabeça dela naquela hora não era o aluguel. Era a expressão da Lady Sibyl Vael no momento em que ela e Evander voltaram ao salão. Uma expressão rápida, quase imperceptível. Não era raiva, não era surpresa, era cálculo. Orla colocou os cotovelos sobre a mesa e pressionou as pontas dos dedos contra a testa. Sua avó dissera, deixei uma proteção para você. Dissera com aquela seriedade específica das decisões irrevogáveis, o tom de quem assinou um papel importante e quer que a outra pessoa entenda o peso do que foi feito. Orla tinha 17 anos na época e entendera as palavras como carinho de idosa, como o tipo de promessa que os velhos fazem e que os jovens guardam sem examinar. Agora ela examinava. Se existia um codicilo, existia um tabelião. Se existia um tabelião, existia um registro. E se aquele documento fora suprimido pelos Vael, precisavam de alguém dentro do processo jurídico. Ela precisava de um nome. Evander dissera que saberiam juntos.
Ela ainda não tinha certeza de quanto confiava nele, mas sabia uma coisa: ele não a olhara com pena em nenhum momento da noite. E isso, naquela hora, valia mais do que podia calcular. A vela estalou. Orla apagou a chama com 2 dedos e ficou no escuro por um instante. Depois se levantou, foi até a janela e olhou para a rua lá embaixo. Bruxelas estava quieta. A chuva fina dissolvia os passos dos poucos que ainda circulavam. Ela respirou fundo. Havia trabalho a fazer, e ela tinha começado. Desta vez, ninguém sabia o que estava por vir. E a incerteza, Orla percebeu naquela noite, era o único terreno onde ela ainda tinha alguma vantagem. 3 dias depois do baile da baronessa Edelhart, uma carruagem com o brasão dos Cressil parou diante do apartamento de Orla às 9 da manhã. Ela não estava pronta, não porque tivesse esquecido. Estava pronta e desfizera a arrumação 2 vezes, porque não sabia exatamente o que se usa para visitar o domínio de um duque, com quem se tem um pacto de conveniência e nenhuma outra coisa. Chegou ao domínio de Mornay usando a peça mais neutra que lhe restava, um casaco cor de mogno sobre um vestido bege dourado que sua costureira chamara de inofensivo e que Orla detestara na hora da compra. Agora agradecia ao instinto da costureira. Evander a esperava na biblioteca. Não na sala de recepção, onde os anfitriões recebem os hóspedes com chá e distância adequada. Na biblioteca, rodeado de papéis organizados com uma precisão que parecia cirúrgica. Ele mal levantou os olhos quando ela entrou. Encontrei 3 tabeliães que atuavam no distrito no período do testamento da sua avó, disse ele, como se a conversa já tivesse começado havia tempo. Um faleceu. Um emigrou para a Baviera em 46. O terceiro ainda tem escritório na Rue du Marché. Orla aproximou-se da mesa e olhou para os papéis. Registros cartoriais, cópias de escrituras, uma lista de nomes com datas ao lado. O senhor fez isso em 3 dias? Eu tinha um investigador particular esperando por uma causa útil. Ela olhou para ele. Ele ainda estudava o mapa. O tabelião da Rue du Marché, disse ela. Como se chama? Harben. Adolphe Harben. 72 anos. Ainda recebe clientes às terças e quintas. O nome não lhe dizia nada, mas a idade sim. Um homem de 72 anos que trabalhara no distrito durante o período em questão, que talvez tivesse redigido testamentos, testemunhado cláusulas, guardado cópias em arquivo por décadas. Precisamos falar com ele, disse Orla. Sim. Evander finalmente a olhou, mas não diretamente. Não ainda. Se os Vael o pressionaram ao silêncio, uma visita inesperada de 2 pessoas com razões óbvias para interrogá-lo vai assustá-lo antes que possamos ganhar a confiança dele. Orla puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa, sem pedir licença. Evander observou o gesto. Não disse nada. Então o que fazemos enquanto isso? Perguntou ela. Aparecemos. Ele juntou alguns papéis e os guardou numa pasta. A temporada tem 2 eventos esta semana. O jantar do Visconde Parrault na quinta e a Soirée dos Delval no sábado. Os Vael estarão nos 2. Nós também. Aparecer juntos, repetiu Orla, para que eles se preocupem com o que estamos tramando, em vez de se preocuparem com o Harben. Exatamente. É uma estratégia razoável. Ela inclinou a cabeça. E o senhor consegue suportar 2 eventos sociais seguidos sem parecer que está sofrendo fisicamente. Evander pousou a pasta. A senhora consegue? Retrucou ele. Orla abriu um sorriso fino. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de quem está testando a firmeza do chão antes de dar o próximo passo. Aquilo foi o começo. Nos dias que se seguiram, o domaine de Mornay tornou-se um território estranho e preciso para Orla. Ela visitava a biblioteca 3 vezes por semana. Eles estudavam os registros juntos, mapeavam conexões entre os Vael e o advogado da família Cheswick. Discutiam os eventos sociais com a frieza de 2 estrategistas planejando uma campanha. Os diálogos eram eficientes. As pausas, às vezes, não eram. Na terça-feira da segunda semana,
Orla chegou mais cedo do que o combinado e encontrou Evander na biblioteca antes que o mordomo pudesse anunciá-la. Ele estava de costas para a porta. Sobre a mesa, espalhadas com menos ordem do que o habitual, havia correspondências antigas. Cartas pelo volume e pelo amarelado do papel. Ele as recolheu com um movimento rápido quando ouviu a porta, mas não rápido o suficiente. Ela fingiu não ter visto. Sentou-se, abriu a pasta de registros, começou a trabalhar. 5 minutos de silêncio produtivo. A família da minha ex-noiva era aliada dos Parrault, disse Evander, sem preâmbulo. Orla ergueu os olhos devagar. Entendo, disse ela, com cuidado. Ele ficou de pé, junto à janela, de perfil para ela. Não era o perfil estudado de quem quer ser observado. Era o perfil de quem precisa de um ângulo que não seja de frente. Quando o noivado terminou, os Parrault retiraram o convite para os eventos da temporada. Levaram consigo 4 outras famílias. Uma pausa, não por lealdade a ela, por conveniência. Um duque humilhado vale menos do que um duque intacto. Orla pousou a caneta. O senhor nunca soube por que ela foi embora, disse ela. Não era uma pergunta. Soube o que me disseram. Ele virou-se ligeiramente, que ela mudara de ideia, que percebera que o casamento não era o que desejava. Versão limpa, sem responsáveis. E o senhor acreditou. Por algum tempo. Ele voltou para a mesa, sentou-se, reabriu a pasta como se a conversa tivesse chegado onde deveria e agora era hora de trabalhar. Depois comecei a perceber um padrão nos rumores que circulavam sobre a família Cressil naquela época, sutis demais para serem acidente, consistentes demais para serem coincidência. Rumores sobre o quê? Instabilidade. A ideia de que havia algo na linhagem dos Cressil que se manifestaria mais cedo ou mais tarde. Uma pausa seca. Ninguém disse loucura diretamente. Nunca se diz diretamente. Mas as palavras certas nos ouvidos certos são suficientes para que uma mulher comece a duvidar do homem com quem estava prestes a casar. Orla ficou quieta por um momento. Ela entendia aquilo. Entendia muito bem o mecanismo, não o golpe frontal, mas a erosão. A dúvida plantada na hora certa, no lugar certo, para pessoas específicas. E o senhor acredita que os Vael foram responsáveis por isso também, disse ela. Ainda não tenho prova. Evander a olhou com firmeza. Por isso estou aqui, trabalhando com a senhora, em vez de estar no campo de caça como teria preferido nesta época do ano. Orla retomou a caneta. Que sacrifício, disse ela, baixinho. O canto da boca de Evander moveu-se. Não chegou a ser um sorriso, mas era irrefutável. O jantar do Visconde Parrault transcorreu com a elegância discreta dos eventos onde todos estão se observando e ninguém quer ser pego. Orla chegou com Evander. Lady Sibyl Vael estava ao fundo da sala, junto ao filho, e quando os viu entrar, Orla a viu fazer algo revelador. Nada. Absolutamente nada. Nem surpresa, nem desconforto. Apenas a expressão plana de quem já sabia e já calculou. Essa quietude era mais alarmante do que qualquer reação. A soirée dos Delval, no sábado, era maior. Mais luzes, mais gente. Mais oportunidade para que os murmúrios se multiplicassem sem que ninguém pudesse ser responsabilizado por eles. Agatha Limor interceptou Orla perto da escadaria logo que ela chegou. Eram amigas desde a infância, filhas de famílias que frequentavam os mesmos salões, e Agatha era o tipo de pessoa que se tornava mais leal exatamente quando as circunstâncias convidavam ao afastamento. Pequena, de cabelos castanhos e expressão permanentemente irônica, ela não dissera nada de piegas na noite do baile da baronesa Edelhart. Apenas mandara um bilhete no dia seguinte com 2 frases. Clement Vale sempre foi uma decepção vestida de boa postura. Me escreva quando quiser companhia. Você está sendo comentada, disse Agatha, com a objetividade seca de quem prefere a verdade ao conforto. A maioria diz que você arranjou proteção com muita rapidez para ser acidente. Algumas matronas estão usando a palavra calculista. É um insulto.
mas significa que te respeitam o suficiente para ter medo. Que alívio, disse Orla. O Duque está sendo observado ainda mais do que você. Agatha puxou o leque. Há 4 anos que ele não aparece com ninguém. A última vez que tentou, o resultado foi aquele desastre de noivado. Uma pausa. As pessoas estão tentando entender se isso é sério ou conveniente. É conveniente, disse Orla. Agatha abriu o leque devagar. Claro que é, disse ela, com um tom que sugeria o oposto. A dança foi inevitável. Não era algo que tinham planejado, mas recusar uma dança no meio de uma soirée, quando o anfitrião circulava pelos grupos incentivando a participação, seria uma declaração mais barulhenta do que qualquer aceitação. Evander chegou ao seu lado quando a música mudava para uma valsa lenta. Será necessário, disse ele, em voz baixa. Eu sei, respondeu ela, com o mesmo tom. Eles tomaram a posição. A distância era a correta, a prescrita, a que a etiqueta desenhara com régua para que ninguém pudesse interpretar errado. E mesmo assim, havia algo no espaço entre eles que tinha temperatura. Você está olhando por cima do meu ombro, disse Evander, depois de um momento. Estou observando Lady Sibyl. Ela está olhando para nós. Eu sei. É o ponto. Então olhe para mim. Ele disse isso sem mudar a expressão. Se estamos aqui para que ela se preocupe, precisa parecer que há algo com que se preocupar. Orla voltou os olhos até o rosto dele. A distância entre eles era a mesma, mas olhar para ele diretamente no meio de uma dança era outra coisa. Havia uma linha muito precisa entre o que era permitido e o que não era. A etiqueta a desenhara com cuidado. Os olhos podiam pousar, mas não demorar. As mãos podiam tocar, mas pelo tecido das luvas, nunca além. E o rosto poderia se aproximar apenas o suficiente para que a conversa fosse privada, não o suficiente para que fosse íntima. Orla ficou nessa linha, Evander também. E a distância entre o permitido e o proibido ficou muito menor do que devia. Isso é mais difícil do que parece, disse ela, em voz baixa. Para mim também, respondeu ele, com a mesma voz. Ela não respondeu. Ele também não. Continuaram dançando. A música durava o que deveria durar. E aquele silêncio entre os dois carregava mais do que qualquer frase que pudesse ter sido dita ali, no meio de 200 pessoas, sob os lustres acesos dos Delval. Foi Lady Sibyl quem os interrompeu. Ela não cortou a dança diretamente. Fez algo mais preciso. Posicionou-se na beira da pista no momento em que a música terminava, de modo que qualquer saída de Evander e Orla passaria por ela. Um acidente impossível. Uma armadilha Velvet. Duque de Mornay. A voz de Lady Sibyl era suave. Sempre suave. Que agradável. Não esperávamos vê-lo esta temporada. Lady Sibyl. Evander inclinou a cabeça com uma precisão que era cortesia e frieza ao mesmo tempo. A senhora sempre soube me surpreender com o que espera e o que não espera. Os olhos de Lady Sibyl deslizaram para Orla. Senhora Cheswick. Uma pausa. Coragem admirável. Aparecer após as circunstâncias recentes. Admiro a resiliência. A senhora é muito gentil, disse Orla. Cada palavra pesada. Cada palavra escolhida. Lady Sibyl sorriu, fez uma pequena reverência e se retirou. Clement, um passo atrás, nem olhou para Orla. Ele desapareceu na multidão com a eficiência de quem pratica isso. Agatha encontrou Orla perto da janela 20 minutos depois, com um brilho específico nos olhos. Preciso te contar algo, disse ela em voz baixa e urgente. Fui buscar o chale no quarto de descanso. Passei pelo corredor lateral. Ela abriu o leque e aproximou-se. Lady Sibyl e Clement estavam lá. Não me viram. Orla ficou completamente quieta. O que disseram? Clement perguntou se havia risco no cartório. Lady Sibyl respondeu que o velho Harben nunca falaria. Agatha fechou o leque. Ela disse, ele sabe o que acontece com quem fala. O salão continuava ao redor das duas. As velas,
as conversas, a música suave dos últimos acordes. Orla sentiu o coração acelerar e manteve o rosto absolutamente neutro. Eles sabiam do Harbin, e ele estava com medo. O nome que ela precisava encontrara a ela primeiro, e junto com ele veio algo que ela não esperara, a certeza de que aquele homem estava em perigo, que a busca pelo codicilo não era mais só uma questão de propriedade e honra. Era urgente. Ela precisava falar com Evander, agora. Ela o encontrou perto da entrada do salão, à saída da Soirée dos Delval, enquanto os criados distribuíam casacos e chapéus e a sociedade se dispersava em grupos ruidosos pela noite fria de Bruxelas. Orla não disse nada de imediato. Esperou que o último grupo passasse por eles. Depois falou em voz baixa, direta, sem ornamentos. Lady Sibyl ameaçou Harbin. Ele está com medo de falar. Evander ficou completamente quieto. Clement disse risco no cartório. Ela respondeu que o velho nunca falaria. Orla fez uma pausa. Disseram que ele sabe o que acontece com quem fala. A carruagem dos Cressil chegou. Evander esperou que o cocheiro abrisse a porta e, em vez de se despedir, fez um gesto breve. Entre. Não era um convite. Era uma decisão. Eles conversaram durante o caminho até o apartamento de Orla, com as janelas fechadas e a voz baixa, o tipo de conversa que só acontece quando o tempo acabou. Evander disse que o investigador particular poderia tentar uma abordagem discreta com o Harbin, mas que isso levaria dias. Dias que talvez não tivessem. Vamos nós mesmos, disse Orla. Amanhã cedo, antes que qualquer mensagem dos Vael chegue até ele. E se ele recusar? Então tentamos de outro modo. Uma pausa curta, mas ele não vai recusar. Não quando entender que tem proteção suficiente para falar. A carruagem parou. Orla desceu. Ficou um momento na calçada, com o casaco de mogno contra o frio úmido da noite. Às 8, disse ela. Às 8, confirmou ele. A Rue du Marché acordava devagar naquela manhã. O escritório do Sr. Adolphe Harbin ficava no segundo andar de um edifício estreito entre um sapateiro e uma loja de tecidos, com uma placa de latão desbotada na porta que dizia apenas tabelionato, documentos e registros. Orla subiu a escada à frente. Evander, um passo atrás. O homem que abriu a porta era mais velho do que os 72 anos sugeriam. Tinha os ombros curvados, as mãos manchadas de tinta antiga e os olhos de quem passara décadas entre papéis e segredos alheios. Quando viu Evander, ficou parado no meio do gesto de abrir a porta. Sr. Harbin, disse Orla, antes que ele pudesse falar. Sou Orla Cheswick, neta de Dorothée Cheswick, que o senhor conheceu como cliente desta casa em 1849. O nome. Orla viu o momento exato em que o nome chegou ao homem. Os ombros, já curvados, curvaram-se um pouco mais. Não tenho nada a dizer, disse ele em voz baixa. O senhor tem tudo a dizer, respondeu Orla com calma, e vou pedir apenas que nos ouça por 10 minutos antes de decidir. Adolphe Harbin olhou para Evander. Evander não disse nada. Apenas ficou onde estava, com a postura que a sociedade lera por anos como arrogância e que Orla, naquele momento, leu como outra coisa, a firmeza de quem não vai a lugar nenhum. O tabelião abriu a porta. O escritório cheirava a cera, a papel velho e ao frio específico dos cômodos que raramente recebem sol. Harbin sentou-se atrás da mesa. Orla e Evander ficaram de pé. Ela falou. Contou sobre o codicilo, sobre o que a avó dissera, sobre o advogado que afirmara que o testamento era simples. Contou sobre as notas promissórias emitidas depois da morte do pai. Falou com precisão e sem apelo emocional, porque entendia que um homem com medo não precisa de emoção. Precisa de clareza. Quando terminou, o silêncio durou bastante. Eu redigia testamentos havia 20 anos quando a senhora Dorothée Cheswick veio até mim, disse Harbin, finalmente. A voz era velha, mas firme, carregada pelo peso de um segredo guardado tempo demais.
O codicilo existiu. Eu o redigia. Ela o assinou. Duas testemunhas presentes. Orla sentiu o chão se firmar sob os pés. O que aconteceu com o documento? Perguntou ela. 3 semanas depois da morte da senhora Dorothée, um advogado veio até mim em nome da família. Harben olhou para as mãos. Disse que o codicilo criava complicações na partilha. Pediu que o documento fosse retirado do registro. Disse que a família estava de acordo. E o senhor sabia que a família não estava de acordo? Uma pausa. Eu sabia que havia uma herdeira direta que não fora consultada. Ele ergueu os olhos, mas havia pressão. E eu era um homem velho com um escritório pequeno e clientes que dependiam de mim. O advogado tinha nome? Noel Favre. Trabalhava para os Vael há mais de 10 anos. Evander fez um movimento pequeno, quase imperceptível. Orla não olhou para ele, mas sentiu. O senhor tem cópia do documento? Perguntou ela. Harben ficou quieto por um momento longo. Depois se levantou, foi até o arquivo de ferro no canto da sala, abriu a gaveta do fundo com uma chave que tirou do colete e voltou com um envelope selado. Guardo uma cópia de tudo que redijo, disse ele. Sempre. É a única regra que nunca quebrei. Ele pousou o envelope sobre a mesa. Orla olhou para ele. Não o abriu. Não ainda. O senhor compreende o que isso significa? Disse ela. Apresentar este documento vai expor a supressão. Os Vael vão saber que o senhor falou. Eu sei. Harben empurrou o envelope na direção dela. Mas também sei que carreguei isso por 5 anos e que sou velho o suficiente para preferir dormir bem a morrer em paz com a consciência suja. Orla pegou o envelope. Eles desceram a escada em silêncio. Saíram para a Rue du Marché, onde a manhã já estava em movimento pleno, carroças e pedestres e o cheiro de pão dos fornos da padaria vizinha. Orla parou na calçada. Evander parou ao lado dela. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Era o tipo de silêncio que acontece depois que algo grande se resolve e antes que se perceba o tamanho do que vem a seguir. Temos o que precisamos, disse ela. Temos parte do que precisamos. Ele olhou para o envelope nas mãos dela. A soirée de encerramento da temporada é em 12 dias. É o evento onde toda a sociedade estará presente. É lá que apresentamos o Harben e o documento. 12 dias. Tempo suficiente para preparar. Mas não foi tempo suficiente. 2 dias depois, Orla recebeu uma mensagem de Ágata. Curta, sem saudação. Leia a Gazette da Manhã, página 3. A coluna social da Gazette de Bruxelas dedicava, naquela edição, 4 parágrafos a uma questão que a redação apresentava como preocupação de leitores bem informados: a adequação de uma senhora sem tutela familiar visitar regularmente e sem acompanhante a residência de um nobre solteiro. O nome de Orla não aparecia. O título do Duque de Mornay também não. Mas os detalhes eram precisos o suficiente para que qualquer pessoa da sociedade identificasse os dois sem esforço. A última frase da coluna era a mais cuidadosa de todas. Não fazia acusação direta, apenas levantava uma questão. Seria esta proteção tão desinteressada quanto se pretende? Orla leu os 4 parágrafos 2 vezes. Depois dobrou o jornal e mandou chamar a carruagem. Evander já tinha a edição sobre a mesa quando ela chegou ao Domaine de Mornay. Ele ficou de pé ao fundo da biblioteca, com a postura que ela aprendera a ler. A contenção específica de alguém segurando algo que, se solto, seria maior do que o cômodo comportava. Ela está acelerando, disse Orla. Sim. Quer nos separar antes da soirée. Se eu me afastar agora, o Harben fica sem cobertura e sem razão para aparecer no evento. E se você não se afastar, a reputação que lhe resta vai ser usada como evidência de que o documento é uma fabricação de 2 pessoas com interesse em prejudicar os Vael. Evander virou-se para ela. É elegante, preciso admitir. É Lady Sibyl, disse Orla. Ela não sabe fazer feio. Uma pausa. Orla. Era a primeira vez que ele usava o nome dela sem título. Ela ficou parada.
Eu não vou pedir que você se afaste, disse ele, mas preciso que você saiba que, se ficar, o custo vai ser seu, não meu. A sociedade tem regras diferentes para homens e mulheres, e eu não tenho como mudar isso em 12 dias. Eu sei disso. Então quero que você decida com clareza. Ele veio até ela, parou a uma distância que não era a distância de um pacto de conveniência, era menor. Não o suficiente para ser escândalo, mas para ser outra coisa. Porque eu não comecei isso para que você saísse daqui com menos do que entrou. Orla ergueu os olhos para ele. Por que o senhor começou? Perguntou ela, em voz baixa. Um momento. Porque vi você no centro daquele salão e vi o que estava acontecendo, e não fui capaz de atravessar a sala sem fazer nada. Ele disse isso com a mesma economia de palavras com que dizia qualquer coisa importante, sem ornamentos, sem recuo. Eu sei o que é estar sozinho no centro de uma sala enquanto o mundo se rearranja em torno de você. Sei o que é quando ninguém atravessa. Orla sentiu algo ceder dentro dela. Não foi barulhento. Foi silencioso e total, como gelo que não racha, apenas derrete. Evander, disse ela. Ele ficou quieto. Eu não me afasto. Ela disse com toda a clareza que tinha. Não agora, não porque não tenho escolha, apenas porque não quero. Algo passou pelo rosto dele, rápido, mas ela viu. Então ficamos, disse ele. Ficamos. As paredes do domaine de Mornay continuavam onde sempre estiveram, mas aquele espaço entre eles tinha um nome agora, mesmo que nenhum dos dois o dissesse em voz alta. Foi o mordomo quem entrou com um bilhete numa bandeja de prata. Evander o leu. A expressão não mudou, mas os ombros, por um instante, ficaram mais rígidos. Ele estendeu o bilhete para Orla. Era de Lady Sibyl, formal, breve, endereçada ao Duque de Mornay. Dizia que, diante dos rumores em circulação, a família Vael considerava seu dever alertar o Duque de que continuar a associação pública com a senhora Cheswick poderia resultar em consequências irreversíveis para ambas as reputações. E que, caso desejasse evitar um escândalo maior, seria prudente que a senhora encontrasse outra forma de proteção antes da soirie de encerramento. No final, uma linha que não era um pedido, era um prazo. Orla pousou o bilhete sobre a mesa. Ela está nos dando uma saída para nos tirar do caminho, disse ela. Sim. E se não tomarmos a saída? Ela cria o escândalo ela mesma. Evander pegou o bilhete e o dobrou, antes da soirée, antes que possamos apresentar o Harben. Orla olhou para o envelope com o codicilo, ainda sobre a mesa onde o deixara, tão perto, e agora com uma sombra sobre ele que não estava lá de manhã. Eu vou me afastar, disse ela. Evander olhou para ela. Não porque quero. Ela manteve a voz estável. Porque se Lady Sibyl lança o escândalo agora, perdemos o Harben. Ele some, o documento some, e tudo que construímos nos últimos dias some com ele. Uma pausa. Mas isso não termina aqui. Preciso que o senhor saiba que não termina aqui. Evander ficou olhando para ela por um momento que durou mais do que devia. Eu sei, disse ele. E havia algo naquelas duas palavras que era diferente de qualquer outra coisa que ele dissera desde a antessala da baronessa Edelhart. Orla saiu do domaine de Mornay naquela tarde sem olhar para trás. Mas quando a carruagem dobrou o primeiro cruzamento e o portão da propriedade sumiu pela janela, ela percebeu que deixara algo lá dentro. Não o codicilo, não o plano, seu coração. E ela já sentia a falta. Nos 10 dias que se seguiram, Orla não foi ao domaine de Mornay. Não recebeu visitas. Não circulou nos salões. Ficou no apartamento pequeno com os registros que copiara, relendo cada detalhe do codicilo, cada linha da confissão escrita que Harben concordara em redigir para a soirie. Fazia isso com a disciplina de quem não tem mais nada para fazer, se não garantir que o trabalho esteja perfeito. O bilhete de Evander chegou na tarde do 6º dia. Não era longo. Nunca era. Dizia, o Harben está seguro. Encontrei alojamento discreto para ele até o evento.
O advogado Favre foi localizado e está ciente de que seu nome aparecerá no testemunho. Recomendo que apareça na Soirée segunda-feira à noite. A carruagem passa às 8. Orla dobrou o bilhete. Ficou olhando para ele por mais tempo do que devia. Depois o colocou no bolso do avental, perto do coração, com o tipo de descuido deliberado de quem finge não ter feito isso. A soirée de encerramento da temporada acontecia no Palácio Devereux, o evento mais concorrido do calendário social de Bruxelas. 3 salões iluminados, 200 convidados e a presença obrigatória de qualquer família que desejasse encerrar a temporada com o nome intacto. Era o tipo de evento onde as reputações se consolidavam ou se desfaziam, e onde uma única cena mal calculada podia reverberar por anos. A carruagem dos Cressil parou diante do apartamento exatamente às 8. Evander desceu antes que o cocheiro abrisse a porta completamente. Orla o viu pela janela antes de descer. Ficou um momento parada no pequeno corredor, com o casaco já nos ombros e as luvas nas mãos. Respirou fundo. Depois desceu. Eles se olharam na calçada em silêncio. Havia muita coisa a dizer. Por ora, nenhum dos dois disse nada. "O Harben está lá?" perguntou ela. "Chegou 1 hora atrás. Agatha está com ele." Orla ergueu uma sobrancelha. "Agatha." Ela se ofereceu. Um traço de algo no rosto dele. Disse que preferia acompanhar um tabelião nervoso a dançar com homens entediantes. Orla entrou na carruagem antes que o sorriso chegasse ao rosto inteiro. O Palácio Devereux brilhava contra o céu escuro de Bruxelas com a ostentação específica dos eventos que sabem ser os últimos de uma era. Lustres de cristal, flores brancas nas colunas, uma orquestra que tocava suave o suficiente para não interromper a conversa e alta o suficiente para cobrir os murmúrios. Orla e Evander entraram juntos. O efeito foi imediato. A sociedade os viu, calculou e ficou em silêncio por um instante precioso antes de retomar as conversas com uma intensidade renovada. Lady Sibyl Vael estava do lado oposto do salão. Quando os viu, algo passou pelo rosto dela. Desta vez não era cálculo puro. Era uma fissura pequena. Ela não esperara que Orla voltasse. Clement, ao lado da mãe, ficou olhando para Orla com uma expressão que ela, semanas atrás, teria precisado nomear. Agora, não era mais relevante. O anfitrião, Barão Devereux, abriu o espaço central do salão às 10 horas com o discurso protocolar de encerramento da temporada. Era o momento em que os convidados se reuniam, os copos eram levantados e a sociedade se preparava para dispersar até a próxima estação. Evander tocou levemente o cotovelo de Orla. Era a hora. Ele atravessou o salão em direção ao anfitrião, cumprimentou-o com brevidade e pediu-lhe a palavra por um momento. O Barão Devereux, que devia favores ao Duque de Mornay, desde uma questão fundiária resolvida 3 anos atrás, cedeu o espaço com um gesto amplo. O silêncio se instalou. "Peço desculpas pela interrupção", disse Evander, com a voz que carregava sem esforço até o fundo do salão. "Há uma questão de ordem legal que requer a atenção desta Assembleia. Uma questão que envolve um documento suprimido, uma herança desviada e um testemunho que deveria ter sido apresentado há 5 anos. Murmúrio. Adolphe Harben entrou pelo corredor lateral com Agatha 2 passos atrás. O tabelião caminhava devagar, mas caminhava. Trazia sob o braço uma pasta de couro escuro. Lady Sibyl se moveu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, na direção da saída. Evander a viu. Lady Sibyl. A voz dele não levantou. Não precisou. O testemunho do Sr. Harben inclui o nome do advogado Noel Favre, que atuava em seu nome, e inclui também a data exata em que o codicilo de Dorothée Cheswick foi retirado do registro por solicitação sua. O silêncio agora era de outra qualidade. Era o silêncio de 200 pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo. Harben abriu a pasta.
Entregou os documentos a Evander, que os examinou brevemente e os passou ao barão Devereux, que era magistrado de formação e sabia o que estava lendo. O barão leu. Depois ergueu os olhos para Lady Sibyl com uma expressão que dispensava qualquer palavra adicional. Clement disse algo baixinho à mãe. Ela não respondeu. Ficou de pé no meio do salão com a compostura de quem foi treinada a não demonstrar nada, mas com os ombros num ângulo que Orla nunca tinha visto nela antes. Um ângulo que parecia, pela primeira vez, humano. Eles saíram antes que alguém pedisse, sem cena, sem palavras, com a precisão de quem sabe que a única dignidade que resta é a saída rápida. A sociedade de Bruxelas os deixou ir. E então virou-se, coletivamente, para continuar a noite. Porque escândalos são fascinantes. Mas a temporada ainda tinha 1 hora pela frente. Orla ficou parada perto da coluna onde estivera durante toda a cena. Sentiu Evander chegar ao seu lado sem precisar olhar. Era um peso específico no ar ao redor dela, uma presença que ela aprendera a sentir antes de ver. Acabou, disse ela, baixinho. A parte que podia terminar esta noite, sim. Ela olhou para ele. O restante leva tempo, disse ele. Processo. Restituição das escrituras. Revisão das notas promissórias. Uma pausa. Mas o codicilo é válido. O barão já o confirmou. As propriedades da sua avó pertencem a você. Orla respirou. Era uma coisa estranha aquele ar. O ar de uma temporada que terminava com o seu nome intacto. E mais que isso. Evander, disse ela. Ele ficou quieto. 10 dias é muito tempo para ficar sozinha com um bilhete no bolso do avental. Um momento. É, disse ele. Nada mais. Mas a forma como disse era tudo o que precisava ser dito. Eles saíram do Palácio Devereux antes do fim da soirée, o que seria comentado na manhã seguinte por pelo menos 6 colunas sociais. Nenhum dos dois se importou. A carruagem tomou a direção do domaine de Mornay sem que nenhum dos dois precisasse dar a instrução. O cocheiro conhecia o caminho de volta. Eles não conversaram durante a viagem. Não havia nada urgente a resolver. O silêncio entre eles era diferente de todos os anteriores. Não era estratégico, não era defensivo. Era o silêncio de 2 pessoas que chegaram ao outro lado de alguma coisa e ainda estão descobrindo o que há lá. O domaine de Mornay à noite tinha uma qualidade diferente do que de dia. As janelas acesas contra o escuro das árvores. O cheiro de pedra antiga e madeira queimando em alguma lareira interior. A sensação de um lugar que esperava, sem pressa, por quem fosse chegar. Entraram pela biblioteca, porque era lá que tudo começara. Não era um gesto calculado, era simplesmente onde os pés os levaram. O mordomo apareceu brevemente, ofereceu chá, e foi dispensado com um gesto. As brasas na lareira ainda tinham calor. A pasta do codicilo estava aberta num canto da mesa, entre os registros que passaram semanas estudando juntos. Toda aquela papelada tinha uma qualidade diferente agora. Não era mais urgência. Era história. Evander ficou de pé junto à mesa. Orla ficou perto da janela, olhando para o jardim escuro lá fora. Os bosques da propriedade à noite tinham uma quietude que o centro de Bruxelas nunca tinha. Mais funda, mais antiga, o tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio. Há uma pergunta que não fiz durante esses 10 dias, disse ela. Qual? Se o senhor queria que eu voltasse. Silêncio. Orla. A voz dele era baixa, direta, sem o peso dos títulos, sem a distância do protocolo. Eu passei 10 dias garantindo que você tivesse razões suficientes para voltar. A resposta está nas ações, não nas perguntas. Ela se virou. Ele veio até ela. Parou onde sempre parava, próximo o suficiente para ser uma escolha, longe o suficiente para que ela pudesse fazer a sua. Fiz isso de maneira errada desde o início, disse ele. Vim até você com um pacto, com uma troca, como se precisasse de uma razão prática para fazer a única coisa que queria fazer desde que vi você naquele salão. Que era? Ficar, simplesmente ficar. Orla ergueu a mão e tirou a luva da direita com calma.
Depois estendeu a mão para ele, com a palma para cima. Não era um gesto de despedida. Era um convite. Evander olhou para aquela mão por um momento que durou o suficiente para ser irrevogável. Depois tirou a luva direita também e colocou a mão sobre a dela. O contato era pele sobre pele, sem tecido entre os dois, e no universo de regras em que viviam isso era uma declaração tão clara quanto qualquer palavra pronunciada em público. Ela sentiu o calor da mão dele, a firmeza, a delicadeza com que os dedos fecharam em torno dos seus, sem apertar, apenas segurando. Tem um processo inteiro pela frente, disse ela. Tem. Restituição das escrituras, revisão das notas. O nome dos Cheswick precisa ser formalmente reabilitado. Precisa. E você vai continuar aqui enquanto isso acontece. Evander ergueu a mão dela até a boca e pressionou os lábios contra os seus dedos, com a contenção de quem sabe que este gesto diz tudo o que existe para dizer. Eu vou continuar aqui depois que tudo isso acabar também, disse ele. Orla ficou olhando para ele por um longo momento. Depois disse, com voz tranquila, então me parece que temos um novo pacto. E o Duque de Mornay, pela primeira vez em toda a temporada, sorriu de verdade. Orla ficou olhando para aquele sorriso por um momento. Era uma coisa que ela não esperava, que um rosto tão contido guardasse algo tão completo quando finalmente se abria. O fogo na lareira estalou uma vez. Lá fora, a noite continuava quieta, sem nenhum interesse pelos pactos que os homens fazem e desfazem. As propriedades da família Cheswick seriam restituídas. O processo levaria meses, competições, revisões e o trabalho lento da lei corrigindo o que fora torcido. O nome dos Cheswick voltaria aos registros limpo. E Orla ficaria nas Ardenas enquanto isso acontecia. Não porque precisasse de proteção ou por conveniência, mas porque o Domaine de Mornay tinha uma biblioteca com papéis suficientes para ocupar uma vida inteira, um homem que entendia o valor do silêncio produtivo e uma lareira que aquecia sem precisar de instrução. E porque, quando Evander Cressil oferecera o braço naquela noite no salão da baronesa Edelhart, com o mundo inteiro olhando e o nome dela desmoronando, havia feito a única coisa que importava. Ficara. Há pessoas que chegam até nós no pior momento, não com promessas ou gestos grandiosos, mas com a simples decisão de atravessar uma sala quando todo o resto está caminhando para o lado oposto. Orla Cheswick perdeu o nome, o noivo e a ilusão numa única noite. O que ela ganhou foi outra coisa. A prova de que o que resiste ao escândalo, à pressão e a 10 dias de silêncio não é conveniência. É a coisa real. Se esta história tocou você, deixe o seu like, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho. A próxima carta confidencial já está sendo lacrada. Até lá, e lembre-se, nem sempre o amor chega quando estamos prontos. Às vezes, ele simplesmente atravessa o salão e oferece o braço, e cabe a nós decidir se colocamos a mão.